A noite em São Paulo pulsava com uma energia vibrante, um zumbido contínuo de milhares de ambições e sonhos se cruzando sob o brilho intenso dos edifícios. Mas no coração dos jardins havia um oásis de silêncio sofisticado, o restaurante L'Étoile Filante. O nome poético e ambicioso era apenas um vislumbre da realidade. Conseguir uma mesa ali era menos uma questão de sorte e mais um testemunho de status. A lista de espera se estendia por meses, um cobiçado convite para um mundo onde cada prato era uma obra de arte, e cada sorriso da equipe era meticulosamente treinado. Era o tipo de lugar onde os bilionários se sentiam em casa e os meros milionários se sentiam um pouco fora de lugar. Naquela noite, o restaurante atingia seu zênite de exclusividade. A razão era a chegada de Omar Al-Fahad, um cheque cujo nome era sinônimo de petróleo, poder e uma fortuna que a maioria das pessoas mal conseguia conceber. 4 bilhões de dólares. Esse era o número que flutuava sobre sua cabeça como uma auréola escura e imponente. Para Omar, o mundo era dividido de maneira simples e brutal. Havia os úteis, aqueles que podiam fazer algo por ele, e os invisíveis, aqueles que existiam apenas para servir, cujos nomes e rostos eram irrelevantes. A equipe do L'Étoile Filante, com seus ternos impecáveis e sorrisos profissionais, pertencia, sem sombra de dúvida, à segunda categoria. Ele entrou no restaurante não como um convidado, mas como um proprietário temporário. Seu olhar varreu a sala, não com curiosidade, mas com um ar de inspeção, avaliando, medindo, julgando. Acompanhavam-no 2 sócios, um brasileiro, Ricardo, e um alemão, Klaus, que o seguiam com um passo ligeiramente mais contido, acostumados aos humores do seu parceiro. Eles foram guiados para a melhor mesa, isolada num canto privativo, com uma vista discreta para a movimentada rua de Paris, mas com a privacidade de um cofre. Beatriz, de 28 anos, sentiu o peso daquela noite nos ombros antes mesmo de o trio sentar-se. Ela não era apenas uma garçonete, ela era uma sobrevivente. Licenciada com honras em Línguas e Culturas do Oriente Médio pela USP, seu coração pertencia a poemas em árabe clássico e à complexa história da Península Arábica. 4 anos da sua vida foram passados numa prestigiada universidade em Beirute, onde aprendeu a não apenas falar, mas a sonhar e a pensar em árabe, seu sotaque tão perfeito que frequentemente era confundida com uma nativa do Golfo. Ela regressou ao Brasil com os olhos cheios de estrelas e a mente cheia de conhecimento, pronta para conquistar o mundo. Mas o mundo, ela descobriu, nem sempre valoriza o conhecimento que não pode ser imediatamente monetizado. As oportunidades eram escassas, os concursos públicos, uma loteria e a necessidade de sustentar sua mãe, Dona Elza, cuja pensão de uma vida de trabalho mal cobria os remédios, era urgente. As dívidas de família, acumuladas ao longo de anos de dificuldades, eram uma montanha que ela precisava escalar, e o salário do L'Étoile Filante, embora humilhante para seu intelecto, era a corda mais forte que ela encontrara. Com a respiração contida, Beatriz aproximou-se da mesa. Seu uniforme preto era justo, mas sua postura era ereta, uma fortaleza silenciosa de dignidade. Omar Al-Fahad estava com o telemóvel colado ao ouvido, falando em voz alta em árabe, sua voz um barítono autoritário que cortava a música ambiente. Ele nem mesmo olhou para ela. Ricardo, o sócio brasileiro, deu a ela um sorriso de desculpas. "Boa noite", disse Beatriz, sua voz suave mas firme. "Podem me dar a honra de anotar o vosso pedido?" Omar desligou a chamada com um movimento brusco, mas em vez de atender a Beatriz, ele virou-se para os seus sócios, um sorriso de desprezo brincando em seus lábios. Foi então que ele falou, em árabe clássico, a língua da poesia e do Alcorão, que ele usava agora como uma arma. Olhando para Beatriz, mas falando com os seus amigos, ele disse: "Olhem para isto. As mulheres locais são como as flores desta selva, bonitas na superfície, mas se você abrir, não encontra nada, vazias por dentro. Elas não entendem o momento de ficar em silêncio, o lugar que lhes foi destinado."
Ele fez uma pausa, seu olhar varrendo o corpo de Beatriz de forma depreciativa. Aposto que esta garçonete não conseguiria sequer apontar o Doha no mapa. Provavelmente pensa que o Catar é um tipo de animal. Ricardo riu nervosamente, enquanto Klaus, o alemão, manteve o rosto impassível, embora uma sobrancelha se tivesse contraído ligeiramente. O ar naquele canto do restaurante pareceu esfriar. Outra garçonete talvez tivesse engolido o insulto, talvez tivesse recuado com os olhos marejados, talvez tivesse até mesmo derrubado um copo por acidente. Mas Beatriz não era outra garçonete. Ela ficou parada por um segundo. O tempo suficiente para o insulto se instalar, não como uma flecha que a feria, mas como um combustível que inflamava uma chama antiga de orgulho. Ela não se moveu. Em vez disso, ela respirou fundo e, quando falou, sua voz fluiu como mel, perfeitamente modulada, cada consoante e vogal articulada com uma precisão que só vinha de anos de estudo imersivo. Ela respondeu em árabe clássico, a mesma língua que ele usara para a humilhar. Agradeço os vossos elogios à minha inteligência, disse ela, o tom educado, mas com uma ponta de aço que era inconfundível. É sempre reconfortante saber que a minha aparência externa corresponde às vossas expectativas. Omar parou de respirar. Seus olhos, que antes tinham um brilho de arrogância, agora se arregalaram em puro choque. Ele virou a cabeça lentamente, como se não acreditasse no que ouvia. Beatriz continuou seu olhar fixo no dele, um desafio silencioso passando entre eles. Passai 4 anos a estudar precisamente na cultura que vós reduzis a estereótipos, na Universidade do Catar, em Doha. Uma cidade, aliás, que sei perfeitamente onde fica no mapa. Ela fez uma pequena pausa, deixando o peso das suas palavras afundar-se. Há um provérbio árabe antigo que diz: a verdadeira riqueza não está na abundância de bens mundanos, mas na riqueza do caráter. É algo que talvez valha a pena refletir. O rosto de Omar, que antes tinha um bronzeado saudável, empalideceu. A cor drenou do seu rosto, deixando-o com um aspecto cinzento e pálido. Os seus sócios ficaram em silêncio, atordoados. Klaus, o alemão, que tinha vivido vários anos no Médio Oriente, inclinou-se para a frente e sussurrou para Omar, mas em voz alta o suficiente para Beatriz ouvir. Omar, o sotaque dela é perfeito, impecável. Era a confirmação final. A invisível não era apenas visível. Ela era mais qualificada do que eles poderiam imaginar. Beatriz endireitou os ombros. A batalha estava ganha, mas a guerra pela sua dignidade continuava. Ela mudou fluentemente para o português, a sua voz agora neutra e profissional, como se a troca em árabe tivesse sido mero entretenimento. Agora, se me permitem, o que desejam pedir para o jantar? A pergunta pairou no ar, carregada de um novo significado. Não era mais uma pergunta de uma subordinada. Era a pergunta de uma igual a um grupo de homens que tinham sido, naquele momento, despidos da sua própria arrogância. Omar ficou mudo, sua boca ligeiramente aberta, sem palavras. Pela primeira vez em muitos anos, ele não tinha nada a dizer. A refeição que se seguiu foi um exercício de tensão. Omar não disse uma única palavra. Ele comeu em silêncio, os olhos fixos no prato, mas a sua mente claramente noutro lugar. Ricardo tentou fazer conversa, mas as suas tentativas morreram no ar. Klaus observava Beatriz cada vez que ela passava pela mesa, um olhar de profundo respeito e admiração no seu rosto. Beatriz, por sua vez, serviu-os com uma honra e profissionalismo impecáveis, como prometera. Ela não os tratou com frieza, mas com uma distância profissional, que era mais poderosa do que qualquer raiva. Cada vez que ela se aproximava da mesa, sentia o peso do olhar de Omar sobre ela, um olhar que não era mais de desprezo, mas de confusão, choque e talvez, apenas talvez, o início de algo que se parecia com respeito. A noite terminou. A conta foi paga com um cartão de crédito sem nome. E quando o trio se levantou para sair, Omar, sem olhar para Beatriz, deixou uma nota de 500 euros em cima da mesa. Uma gorjeta exorbitante e insultuosa na sua generidade. Era um pague e esqueça, uma tentativa de comprar o seu silêncio,
de apagar a humilhação com dinheiro. Mas Beatriz não estava à venda. Beatriz apanhou a nota de 500 euros. O papel era fino e cru, pesado na sua mão como uma condenação. Não era uma gorjeta, era um preço. O preço do silêncio dela, o preço da dignidade dele. Ela viu Omar e os seus sócios a caminho da saída, os seus costas direitos, a sua postura de homens que acreditavam que o mundo lhes pertencia. Uma fúria fria, controlada, percorreu-a. Não era raiva por ter sido insultada, mas uma indignação profunda pela arrogância que permitia a um homem comprar o seu próprio desconforto com dinheiro, como se a vergonha fosse apenas mais uma transação. Ela não ia deixar que ele se comprasse a saída tão facilmente. Com a nota firmemente na mão, ela saiu de trás do seu posto, ignorando o olhar surpreendido do maître. Beatriz, para onde vai? Ele sussurrou, mas ela já estava em movimento, uma figura determinada a atravessar a sala elegante. Os outros clientes, a pouca distância, notaram a sua partida. Havia um murmúrio de curiosidade. Ela alcançou a porta de vidro justo quando Omar colocava a mão no puxador. "Senhor Al-Fahad", disse ela, a sua voz clara e cortante, cortando o zumbido da conversa sofisticada. Ele parou, o seu corpo tenso. Virou-se lentamente, o seu rosto uma máscara de incredulidade. Ricardo e Klaus pararam também, olhando de Beatriz para Omar, esperando a explosão. Mas a explosão veio dela. Ela estendeu a mão, a nota de 500 euros oferecida entre eles como um desafio. "Acredito que o senhor se esqueceu disto", disse ela em português antes de mudar de forma deliberada e dolorosamente clara para o árabe clássico. "Não quero a sua esmola de culpa. O meu salário paga-me pelo meu trabalho, não pela sua vergonha." Os olhos de Omar arregalaram-se. O choque da noite anterior voltou com força total, mas desta vez era público. Alguns clientes próximos que não entendiam as palavras podiam sentir a eletricidade no ar. Klaus, o alemão, soltou um pequeno assobio de admiração. "O que eu preciso", continuou Beatriz, a sua voz baixa, mas intensa, a vibrar com uma emoção contida, "não é do seu dinheiro. É que homens como o senhor aprendam que todos os seres humanos merecem respeito, independentemente do uniforme que vestem ou da língua que falam." Ela deu um passo mais perto, o seu olhar fixo no dele. "A maior ignorância não é desconhecer uma capital no mapa. É não saber tratar uma pessoa com dignidade. O seu dinheiro não pode comprar o caráter, senhor. E certamente não pode comprar o meu." Havia um silêncio absoluto no restaurante. O maître estava paralisado. Os outros empregados olhavam, uma mistura de medo e admiração nos seus rostos. Então, começou. Primeiro, um cliente numa mesa próxima começou a bater palmas devagar. Depois outro e outro. Em poucos segundos, uma onda de aplausos discretos mas ressonantes encheu o salão. Era uma validação, um apoio coletivo à coragem de uma mulher contra a tirania de um bilionário. A cor de Omar subiu ao seu rosto, um rubor de humilhação profunda e total. Ele não olhou para os outros clientes. Ele não olhou para os seus sócios. Ele olhou apenas para Beatriz e, nos seus olhos, ela viu algo novo. Não era raiva. Era uma fissura na sua armadura de arrogância, um vislumbre da vulnerabilidade por baixo. Ele não disse nada. Ele apenas ficou lá, paralisado, enquanto ela colocava a nota na mão dele e fechava os seus dedos à volta dela. "Fique com a sua gorjeta", disse ela em português, a sua voz agora suave novamente, mas com um final cortante. "E com a lição." Ela virou as costas e voltou para o restaurante, a cabeça erguida, deixando-o para trás, um homem derrotado não pela força, mas por palavras. Klaus colocou uma mão no ombro de Omar. "Omar", disse ele baixinho, com um tom que era quase compassivo, "acabas de receber uma aula de humildade que vale mais do que qualquer MBA do mundo." Ricardo não disse nada, apenas olhava para o chão envergonhado. Naquela noite o sono não veio. Para Omar Al-Fahad, o seu suíte presidencial no Hotel Unique, com a sua vista espetacular da cidade, parecia uma cela de prisão. Ele caminhava de um lado para o outro sobre o mármore frio, o eco dos seus passos,
o único som no silêncio opressivo. A imagem de Beatriz estava gravada na sua mente. A forma como os seus olhos não vacilaram, a precisão do seu árabe, a força nas suas palavras. A maior ignorância é não saber tratar uma pessoa com dignidade. A frase repetia-se como um mantra, acusando-o. Ele tinha passado a sua vida a acumular riqueza, poder, influência. Ele acreditava que essas coisas o tornavam superior, mas Beatriz, com o seu uniforme de garçonete, tinha demonstrado uma riqueza de caráter que ele nem sabia que existia. Pela primeira vez, ele foi forçado a olhar para si mesmo através dos olhos de outra pessoa. E o que viu não lhe agradou. Viu um homem vazio, cujo valor era medido apenas pelo saldo da sua conta bancária. Lembrou-se do desprezo com que tratava os seus funcionários, a forma como descartava pessoas sem pensar duas vezes. Lembrou-se da sua própria mãe, uma mulher forte e sábia, que lhe tinha ensinado sobre respeito e bondade. Onde é que ele tinha perdido esse caminho? A vergonha era um fogo ardente no seu peito, uma dor que nenhum dinheiro podia aliviar. Ele precisava de entender, ele precisava de a ver novamente. Enquanto isso, Beatriz chegou a casa, o seu pequeno apartamento na Vila Madalena, um mundo à parte do brilho dos jardins. O cheiro de feijão cozinhando saudou-a quando abriu a porta. A sua mãe, Dona Elza, uma mulher de 70 anos com olhos que viam muito mais do que ela deixava transparecer, estava na cozinha. — Como foi o trabalho, filha? Perguntou ela, sem se virar. — Normal, mentiu Beatriz guardando a sua mala. Ela não queria preocupar a sua mãe, mas Dona Elza conhecia-a melhor do que ninguém. Ela virou-se, o seu olhar perspicaz a examinar o rosto da filha. — Não foi normal. Aconteceu alguma coisa. Você tem aquele olhar, o olhar que tem quando decide lutar por algo. Beatriz suspirou, sentando-se à mesa da cozinha. Ela contou tudo, desde o insulto em árabe até a sua resposta, até a confrontação final com a gorjeta. Enquanto falava, a sua voz tremia ligeiramente, não de medo, mas da adrenalina que ainda corria nas suas veias. Dona Elza ouviu em silêncio, o seu rosto uma mistura de orgulho e preocupação. — Oh, minha filha, disse ela finalmente, pegando na mão de Beatriz. A sua coragem me deixa orgulhosa, mas esse homem, ele é poderoso. Você não tem medo? Um pouco, admitiu Beatriz, mas não podia ficar calada. Se eu ficasse, estaria a dizer a ele que ele tem razão, e ele não tem. Não tem, concordou Dona Elza, mas homens como ele, eles não gostam de ser postos no seu devido lugar, especialmente por uma mulher. Na manhã seguinte, o L'Étoile Filante estava mais calmo, a preparar-se para o almoço. Beatriz estava a arrumar as mesmas, a sua mente a reviver a noite anterior, quando o maître se aproximou dela, o seu rosto pálido. — Beatriz, há alguém para a ver. O seu coração afundou-se. Era o gerente? Ia ser despedida? Mas então ela viu-o. Omar Al-Farhad, sozinho, estava parado à entrada do restaurante. Ele não estava vestido com a impunção da noite anterior. Usava calças simples e uma camisa de algodão sem gravata. Parecia menor, mais humano. Havia uma hesitação nos seus movimentos que ela nunca tinha visto antes. Ele caminhou até ela, os seus passos lentos e deliberados. O restaurante estava quase vazio, mas o silêncio entre eles era pesado. — Senhorita Beatriz, começou ele, a sua voz baixa, sem a arrogância de antes. Eu vim para pedir desculpa. A surpresa deve ter sido visível no seu rosto, porque ele continuou rapidamente. O que eu disse ontem à noite foi imperdoável. Foi cruel, ignorante e profundamente errado. Não há desculpa para o meu comportamento. Ele fez uma pausa, olhando-a diretamente nos olhos. Eu estava atormentado a noite toda. O que disse sobre a riqueza do caráter atingiu-me, e eu não consigo parar de pensar. Ele respirou fundo. Eu também tenho uma pergunta. Como é que alguém com a sua educação, com a sua incrível habilidade, acaba a servir mesas? A pergunta foi feita com genuína curiosidade, não com desprezo. E pela primeira vez, Beatriz sentiu que podia contar a sua história
sem que parecesse uma desculpa. Ela falou-lhe da sua paixão pela cultura árabe, dos seus anos em Beirute, do sonho de ser uma embaixadora cultural, uma ponte entre mundos. Ela falou-lhe da realidade do mercado de trabalho no Brasil, das dívidas da família, da necessidade de cuidar da sua mãe. Ela não falou com pena, mas com os fatos da sua vida. Enquanto ela falava, Omar ouvia atentamente, a sua expressão a mudar de choque para compreensão, e depois para algo mais, um reconhecimento da injustiça. Quando ela terminou, houve um longo silêncio. Eu vejo, disse ele finalmente, a sua voz grave. Eu vejo a injustiça nisso, e eu vejo o meu próprio comportamento, ainda mais repugnante à luz disto. Ele endireitou os ombros, e por um momento Beatriz viu um lampejo do homem poderoso que ele era. Mas desta vez, o poder estava a ser usado para uma proposta diferente. Tenho uma proposta para si, disse ele. Não é caridade, é negócio. A minha empresa, a Al Fahad Global, tem operações em dezenas de países, muitos deles no Médio Oriente e no Norte de África. Nós lutamos constantemente com mal-entendidos culturais, com negociações que falham por falta de nuances, com projetos que são mal implementados porque não entendemos o terreno cultural. Ele olhou para ela com uma intensidade que era quase avassaladora. A senhora tem as competências de que eu desesperadamente preciso. Eu quero oferecer-lhe um cargo. Gestora de Relações Culturais. O seu salário seria de 70 mil euros anuais, mais benefícios. Iria viajar, iria treinar os nossos executivos, iria ser a nossa bússola cultural. Beatriz ficou sem palavras. 70 mil euros. Era mais dinheiro do que ela sonhara ganhar num ano. Era uma saída. Era a oportunidade que ela tinha perdido. Era a redenção. Mas a sua mente voltou para a noite anterior, para o homem que ele era. E se eu recusar? Perguntou ela, a sua voz firme. Eu não posso trabalhar para um homem que não me respeita. Eu entendo, disse ele, e pela primeira vez um pequeno sorriso, genuíno e um pouco triste, tocou os seus lábios. Por isso eu tenho uma condição também. Eu preciso que a senhora me chame a atenção. Eu preciso que me lembre do que é a dignidade quando eu me esquecer, porque eu sei que vou esquecer. A oferta pairou no ar entre eles, pesada com possibilidades. Era uma loucura. Era uma oportunidade. Era um risco. Eu preciso de pensar, disse ela finalmente. Claro, disse ele. Tenha 48 horas. Ele estendeu a mão, não como um patrão, mas como um igual. Espero a sua decisão, Beatriz. Ela apertou a sua mão. A pele dele era macia, mas o aperto de mão era firme. Ela tinha 48 horas para decidir se aceitava o convite para entrar no mundo do homem que a havia humilhado, um mundo que poderia ser a sua redenção ou a sua ruína. As 48 horas que se seguiram foram para Beatriz um turbilhão de emoções contraditórias. Um campo de batalha onde a razão e o instinto lutavam uma guerra silenciosa. No seu pequeno apartamento, a oferta de Omar pairava no ar como uma presença fantasmagólica. 70 mil euros por ano. O número ecoava na sua mente não como uma solução, mas como um teste. Um teste aos seus princípios, à sua integridade, à sua própria definição de quem ela era. Ela passou horas a olhar pela janela, para a rua movimentada da Vila Madalena, com as suas galerias de arte, bares e uma vida que parecia tão distante do mundo de Omar e, ao mesmo tempo, tão profundamente enraizada na sua alma. Era o mundo que ela tinha escolhido, o mundo da cultura, da arte, da substância. A oferta dele era uma porta de entrada para um universo de superficialidade que ela sempre desprezara. Mas era também a chave para a segurança da sua mãe, para pagar as dívidas, para finalmente respirar sem o peso financeiro a esmagar-lhe os ombros. Naquela primeira noite, a conversa com Dona Elsa foi longa e profunda. A sua mãe, sentada na sua poltrona gasta com um chile sobre os ombros, ouviu-a com uma paciência que só a idade e a experiência podem dar. 70 mil euros, filha, repetiu Dona Elsa, o seu sussurro carregado de incredulidade. Isso é uma fortuna. É a resposta às nossas orações.
É o dinheiro dele, mãe, retrucou Beatriz, a sua voz tensa. É o dinheiro do homem que me tratou como se eu fosse lixo. Aceitar isso não é como se estivesse a manchar a minha honra? Honra não é sobre de onde vem o dinheiro, Beatriz. É sobre o que você faz com ele e como o ganha, respondeu Dona Elsa, a sua voz firme. Ele humilhou assim, mas você, com a sua coragem, humilhou-o de volta. Você não se curvou. Olhou nos olhos dele e falou a verdade. Agora, ele vem até si, não com um cheque em branco para comprar o seu silêncio, mas com uma oferta de emprego. Ele reconheceu o seu valor. Ele reconheceu o meu valor para ele, corrigiu Beatriz. Para os seus negócios é uma ferramenta. Então seja a ferramenta mais afiada e brilhante que ele já possuiu, disse Dona Elsa, a sua voz a ganhar uma intensidade rara. Use o dinheiro dele para construir a sua própria independência. Use a posição dele para fazer o bem, para promover a cultura que você ama. Você não estaria a trabalhar para ele no sentido de ser sua submissa. Você estaria a trabalhar com ele, nos seus próprios termos. Ele mesmo disse que precisa que você o chame a atenção. Isso é poder, minha filha. Não. Veja como uma submissão. Veja como uma oportunidade de ter poder onde antes não tinha nenhum. As palavras da sua mãe ressoaram profundamente. Dona Elsa tinha uma sabedoria simples, vinda de uma vida de lutas, e via o mundo em preto e branco quando se tratava de sobrevivência e dignidade. Ela estava certa. Beatriz tinha uma escolha. Podia continuar a ser uma vítima das circunstâncias, uma intelectual presa num trabalho que a diminuíam, ou podia agarrar a oportunidade de mudar as regras do jogo. Enquanto Beatriz lutava com os seus demônios internos, Omar também estava a passar por uma transformação. No seu suíte de hotel, ele fez algo que não fazia há anos. Ligou à sua mãe. A conversa em árabe do Golfo foi íntima e reveladora. Ele não contou à mãe o incidente em detalhes gráficos, mas falou-lhe de uma mulher que o tinha feito questionar tudo. Ela falou-me sobre a riqueza do caráter, mãe, disse ele, a sua voz carregada de uma confusão que ele não conseguia disfarçar. E eu percebi que eu sou pobre. Tenho dinheiro, tenho propriedades, tenho poder, mas não tenho o que ela tem. A sua mãe, uma mulher que sempre o advertira contra os perigos da arrogância, ouviu-o em silêncio por um longo momento. Omar, meu filho, disse ela finalmente, a sua voz suave como seda. Deus, às vezes, envia anjos disfarçados para nos guiar de volta ao caminho certo. Talvez esta mulher seja um desses anjos. Não a deixe escapar. E não a trate como um trunfo, mas como um presente. A chamada deixou Omar ainda mais inquieto. Pela primeira vez, ele sentiu um medo genuíno. O medo de que Beatriz recusasse a sua oferta. A ideia dela voltar ao seu antigo trabalho, de o seu talento ser desperdiçado, tornou-se insuportável. Ele percebeu que a sua oferta não era apenas sobre negócios, era sobre redenção. Ele precisava que ela aceitasse, não apenas para beneficiar a sua empresa, mas para provar a si mesmo que ele era capaz de mudar. No segundo dia, ele fez outra coisa. Chamou o seu assistente pessoal, um jovem brasileiro chamado Lucas, que ele costumava tratar com uma impaciência fria e distante. Lucas, começou Omar, a sua voz mais suave do que o habitual. Quero que agende uma reunião com toda a equipe de apoio brasileira para amanhã de manhã. E quero que você prepare um café da manhã especial para eles. Algo bom. Lucas, do outro lado da linha, ficou em silêncio por um momento, surpreendido. Claro, Sr. Al-Fahad, sem problemas. E, Lucas, acrescentou Omar, obrigado pelo seu trabalho duro esta semana. Tenho apreciado a sua dedicação. A resposta de Lucas foi um gago e surpreendente. Obrigado, senhor. Para Omar, foi um pequeno passo, mas sentiu-se como um salto gigantesco. Era a primeira vez em muito tempo que se lembrava de ter agradecido a um subordinado de forma genuína. Era um eco do que Beatriz lhe tinha ensinado. Finalmente a hora da decisão chegou. Beatriz vestiu-se, com um cuidado que não era para o trabalho no restaurante, mas também não era para impressionar um bilionário. Escolheu um vestido simples de algodão,
elegante, mas confortável. Era um uniforme para si mesma, uma declaração de que ia àquele encontro como Beatriz, a intelectual, a filha, a mulher, e não como a garçonete ou como a futura funcionária. Eles combinaram de se encontrar num café discreto no bairro de Higienópolis, um lugar neutro, longe do brilho dos jardins e da informalidade da Vila Madalena. Omar já estava lá sentado a uma mesa de canto, um café à sua frente. Ele levantou-se quando ela se aproximou, um gesto de cavalheirismo que a surpreendeu. Ele vestia-se de forma casual, mas havia uma nova energia nele, uma presença mais calma, mais ponderada. Beatriz, disse ele com um aceno de cabeça, obrigado por vir. Obrigada por me convidar, respondeu ela, sentando-se. Houve um silêncio desconfortável por um momento, enquanto ambos avaliavam o outro. Então, Beatriz decidiu que era hora de tomar o controlo. Eu pensei muito sobre a sua proposta, começou ela, a sua voz firme e clara. E eu vou aceitá-la. Um vislumbre de alívio, puro e inegável, passou pelos olhos de Omar, antes de ele controlar a sua expressão. Isso é excelente notícia. A Al-Fahad Global irá beneficiar imensamente com a sua perspectiva. Mas, continuou Beatriz, levantando uma mão, eu tenho as minhas próprias condições, e elas não são negociáveis. Omar inclinou-se para a frente, o seu olhar fixo nela. Estou a ouvir. Primeiro, disse ela, o meu título não será gestora de relações culturais, será diretora de pontes culturais. Eu não vou gerir relações como se fossem um problema. Eu vou construir pontes como se fossem a solução. Omar assentiu lentamente. Diretora de pontes culturais. Gosto. Continua. Segundo, disse ela, a sua voz a ganhar uma força de aço. Eu terei autonomia total. Os meus relatórios irão diretamente para si, e as minhas recomendações serão implementadas. Se eu disser que um negócio está em risco devido a uma insensibilidade cultural, o negócio será parado e reavaliado, sem exceções. Entendido, disse Omar. A sua perspectiva será a última palavra em assuntos culturais. E terceiro, disse Beatriz, o seu olhar a perfurar o dele. Esta é a condição mais importante. Se em algum momento, em qualquer situação, profissional ou pessoal, eu sentir que você me desrespeitou, que você me diminuiu, ou que você voltou a tratar qualquer outra pessoa como invisível, eu demito-me na hora. Sem aviso prévio, sem negociação. Eu pego no meu casaco e vou embora. E não haverá dinheiro no mundo que me traga de volta. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Era a sua linha vermelha, a sua fortaleza interior a ser erguida. Ela estava a dar-lhe uma oportunidade, mas por seus próprios termos. Ela não era apenas uma funcionária, ela era a sua consciência contratada. Omar olhou para ela e, no seu olhar, ela viu a sombra do homem arrogante que ele fora, mas também o brilho do homem que ele podia tornar-se. Ele não hesitou. Eu concordo, disse ele, a sua voz grave e séria. Na verdade, eu acrescento uma quarta condição. Eu peço que você não espere que eu cometa esses erros. Eu peço que você me corrija ativamente. Se você me vir a ser arrogante com um motorista, com um porteiro, com qualquer pessoa, eu quero que você me chame a atenção, na frente dele se for preciso. Eu preciso disso, Beatriz. Eu preciso que você seja a minha bússola. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Temos um acordo. Diretora de pontes culturais? Beatriz olhou para a mão dele e depois para o seu rosto. Viu a vulnerabilidade ali, o desejo genuíno de mudar. Viu a oportunidade de não apenas transformar a sua própria vida, mas talvez, apenas talvez, a vida dele. Ela apertou a sua mão. O aperto foi firme, um pacto selado não com tinta, mas com uma promessa mútua de transformação. Temos um acordo, disse ela. 2 semanas depois, Beatriz estava a sentar-se na sua nova secretária, numa torre de vidro e aço no coração da Avenida Faria Lima, o centro financeiro de São Paulo. O seu escritório era espaçoso, com uma vista deslumbrante da cidade. O cheiro do café fresco substituía o cheiro de comida gordurosa.
O zumbido era de telefones e negociações, não de conversas fúteis de clientes ricos. Era um mundo novo, um mundo que ela tinha conquistado com a sua inteligência e coragem. Ela sentiu uma onda de otimismo, mas ao longe, pela janela do seu gabinete, ela viu Omar a falar com Klaus, o sócio alemão, e um ar de preocupação pairava sobre eles. O negócio que o trouxera ao Brasil, ela percebeu, ainda não estava concluído, e ela tinha uma sensação persistente de que os maiores desafios ainda estavam por vir. Os primeiros meses na Al-Fahad Global foram para Beatriz uma imersão num universo tão fascinante quanto desafiador. O seu escritório na Avenida Faria Lima tornou-se o seu quartel-general, um espaço onde ela podia finalmente aplicar o conhecimento que acumulara durante anos. As paredes, antes nuas, encheram-se de mapas do Médio Oriente e do Norte de África, de quadros com caligrafia árabe e de gráficos complexos que traçavam as rotas de negócios da empresa. Ela não era apenas uma funcionária, ela era uma arquiteta a construir as pontes que o seu cargo prometia. No entanto, a realidade do negócio que trouxera Omar a São Paulo provou ser mais complexa do que qualquer um poderia prever. A negociação para uma joint venture multimilionária com o Grupo Veríssimo, um dos maiores e mais tradicionais conglomerados de agronegócio e energia do Brasil, estava paralisada. O patriarca Cícero Veríssimo, um homem cuja palavra valia mais do que qualquer contrato, estava relutante e a sua equipa sentia que os Emirados, representados por Omar, eram demasiado agressivos, demasiado diretos, demasiado focados nos números e não suficientemente nas pessoas. Eles não confiam em nós, disse Omar um dia, batendo com a mão na mesa de reunião. A sua frustração era palpável, um eco da arrogância impaciente de antes, mas agora temperada por uma genuína perplexidade. Apresentamos-lhes uma oferta que é financeiramente irrecusável, mais de 20% acima do valor de mercado. Por que é que eles estão a arrastar os pés? Beatriz, que tinha estado a observar em silêncio, inclinou-se para a frente. Omar, com todo o respeito, você não está a vender açúcar e etanol. Você está a vender uma parceria. E no Brasil, uma parceria não é feita numa sala de reuniões com apresentações em PowerPoint. É feita à mesa de jantar com um café, com uma conversa sobre a família. O Sr. Cícero não está a comprar a sua oferta. Ele está a comprar a você. E ele ainda não sabe quem é. Omar olhou para ela, os seus olhos amendoados a refletir a luz da tarde de São Paulo. Ele queria argumentar, querer citar os seus anos de experiência em negociações de alto nível em todo o mundo, mas ele não pôde. Ele lembrava-se do provérbio que ela citara no restaurante sobre a riqueza do caráter. Ele estava a cometer o mesmo erro de, novo, a reduzir uma situação complexa a uma transação simples. "O que você sugere?" perguntou ele, a sua voz mais suave, um sinal claro de que a sua confiança nela já era inabalável. "Deixe-me lidar com isso", disse Beatriz. "Não como diretora de pontes culturais, mas como brasileira. Deixe-me convidar o Sr. Cícero para um almoço informal, nada de negócios na agenda, apenas para conversar." Omar hesitou por um segundo. A sua formação dizia-lhe para ser mais agressivo, para aumentar a aposta. Mas a sua nova consciência, a que Beatriz tinha despertado nele, dizia-lhe para ouvir. "Faça-o", disse. "Ele tenha total autonomia. O que precisar é seu." Nos dias que se seguiram, Beatriz trabalhou incansavelmente. Ela não usou os canais formais da Al-Fahad Global. Em vez disso, ligou a contatos antigos, usou a sua inteligência social para descobrir os gostos de Cícero Veríssimo. Descobriu que ele era um amante de futebol, especificamente do Corinthians, e que a sua maior paixão era a sua fazenda no interior de São Paulo, onde criava cavalos manga larga marchador. Com essa informação, ela fez a sua jogada. Em vez de um almoço num restaurante sofisticado, ela ligou diretamente para o Sr. Cícero. "Senhor Veríssimo, o meu nome é Beatriz Costa. Sou a nova diretora de pontes culturais da Al-Fahad Global", começou ela, a sua voz transmitindo um respeito genuíno.
Eu sei que o senhor é um homem ocupado e eu não vou tomar muito do seu tempo. Mas, como brasileira, entendo que algumas conversas importantes não acontecem numa sala de reuniões. Eu sei da sua paixão pelos cavalos e eu adoraria a oportunidade de visitar a sua fazenda, não para falar de negócios, mas para aprender com um homem que construiu um império do zero. A minha avó sempre dizia que se aprende mais sobre o caráter de um homem a ver como ele trata os seus animais do que a ler os seus relatórios financeiros. Houve um silêncio do outro lado da linha, um silêncio longo e ponderado. Então, Cícero Veríssimo riu, um som rouco e surpreendido. Minha senhora, você tem coragem, disse ele. Gosto disso. Venha, na quinta-feira, e traga o seu cheque. Quero ver se ele sabe a diferença entre um cavalo e um camelo. O almoço na fazenda foi um ponto de viragem, sob a sombra de um jequitibá centenário. Com o cheiro do campo e o relinchar dos cavalos no ar, a dinâmica mudou completamente. Beatriz atuou como uma tradutora não apenas de palavras, mas de almas. Ela explicou a Omar a importância da hierarquia familiar para os Veríssimo, a forma como a confiança era construída através de gestos pessoais, não de cláusulas contratuais. E explicou a Cícero que a abordagem direta de Omar não era desrespeito, mas sim uma expressão cultural de eficiência e sinceridade, comum no mundo dos negócios do Golfo. Omar, por sua vez, surpreendeu a todos. Ele deixou a sua armadura de executivo no carro. Ele ouviu. Ele fez perguntas sobre a criação de gado, sobre a política brasileira, sobre a história da família Veríssimo. Ele até partilhou uma história sobre o seu próprio avô, um comerciante de pérolas, que o tinha ensinado o valor da palavra dada. Pela primeira vez, Cícero Veríssimo não via um bilionário árabe. Ele via um homem, um neto, um parceiro em potencial. As semanas que se seguiram foram uma dança de aproximação. As negociações foram retomadas, mas desta vez com um tom diferente. As reuniões eram mais longas, mais pessoais. Beatriz estava sempre presente, a sua presença calmante e a sua perspectiva única a servirem de mediadora. Ela e Omar passavam horas juntos no escritório, a trabalhar até tarde, pedindo jantares que se transformavam em longas conversas sobre tudo e nada. Falavam de literatura, de filosofia, dos seus sonhos de infância. Ele contava-lhe sobre a pressão de crescer sob o peso de uma grande fortuna, sobre a solidão que muitas vezes o acompanhava. Ela falava-lhe da sua paixão pela poesia de Rumi, da alegria de se perder nas ruas de Beirute, da saudade que sentia da sua vida acadêmica. O respeito profissional transformou-se, de forma lenta e quase imperceptível, em algo mais profundo. Havia uma tensão elétrica entre eles, uma atração que ambos sentiam, mas que ninguém ousava nomear. Um olhar que se demorava um segundo a mais, um toque acidental na mão ao entregar um documento, um silêncio carregado de significado quando o elevador os deixava a sós. Eles estavam a tornar-se confidentes, aliados e talvez algo mais. 8 meses após o dia em que aceitou o cargo, o negócio com o Grupo Veríssimo estava praticamente fechado. Faltavam apenas alguns detalhes finais. A equipa da Al-Fahad Global estava eufórica. Omar, em particular, parecia um homem transformado. Ele era mais paciente, mais atento, mais humano. Beatriz viu-o, um dia a parar no corredor para elogiar a nova gravata de Lucas, o seu assistente, perguntando-lhe sobre a sua família. O jovem ficou tão surpreendido e feliz que Beatriz sorriu por dentro. O seu plano estava a funcionar. Ela não estava apenas a construir pontes culturais para a empresa. Ela estava a ajudar a reconstruir um homem. Foi nesse momento de aparente triunfo que a tempestade rebentou. Eles estavam numa reunião final com a equipa jurídica de ambos os lados a rever os últimos pontos do contrato. De repente, a porta da sala de reuniões abriu-se. Era Cícero Veríssimo, mas o seu rosto não estava amigável. Estava vermelho de raiva. "Acabou-se!" disse ele batendo com a mão na mesa, fazendo todos saltarem. "O acordo está cancelado. Não vou fazer negócios com gente de quem não posso confiar." A sala ficou em silêncio. Omar ficou de pé, o seu rosto uma máscara de choque e confusão.
Senhor Veríssimo, o que aconteceu? Nós estávamos tão perto. Eu recebi uma informação muito esclarecedora, disse Cícero, olhando para Omar com desdém. Uma fonte confiável informou-me que vocês, do outro lado, estavam a planear minar a nossa participação na gestão da joint venture assim que o acordo fosse assinado. E que você, senhorita Costa, disse ele, virando-se para Beatriz, foi a responsável por nos manipular, usando a sua cultura apenas para nos desarmar enquanto preparavam a facada pelas costas. Beatriz sentiu o sangue gelar nas suas veias. Era uma acusação monstruosa, uma completa inversão da verdade. Ela olhou para Omar e viu a dúvida nos seus olhos por um breve e terrível segundo. Ele não acreditava nela. A velha desconfiança, o velho instinto de ver o pior nas pessoas estava a ressurgir. Isso é absurdo, disse Beatriz, a sua voz a tremer de raiva. E humilhação. Quem lhe disse essa mentira? Isso não é da sua conta, retorquiu Cícero. O acordo está morto. Ele virou as costas e saiu da sala, deixando para trás um caos de descrença e pânico. A equipa da Al-Fahad Global começou a gritar uns com os outros, a culpar-se mutuamente. Omar ficou parado, olhando para a porta por onde Cícero tinha saído, o seu rosto uma máscara de derrota. Mas Beatriz não era a mesma garçonete que aceitava insultos em silêncio. Ela era a diretora de pontes culturais, e ela tinha acabado de ser traída. A sua mente começou a funcionar a 1000 por hora. Quem teria interesse em sabotar o acordo? Quem teria acesso a ambas as partes? Quem se sentiria ameaçado pela sua crescente influência sobre Omar? Um nome veio à sua mente como um raio. Ricardo, o sócio brasileiro que estava com Omar naquela primeira noite no restaurante. O homem que a tinha visto humilhar Omar. O homem que a olhava nos últimos 8 meses com um sorriso falso nos lábios, mas com inveja nos olhos. Com uma determinação feroz, Beatriz saiu da sala de reuniões e foi diretamente para o seu escritório. Ela ligou para o seu contacto no departamento de TI. Preciso de acesso aos registros de e-mail de Ricardo Moreira para as últimas 48 horas. É uma emergência de segurança corporativa. Enquanto esperava, o seu coração batia forte. Ela sabia que estava a arriscar tudo. Se estivesse errada, seria demitida, processada, a sua carreira destruída. Mas se estivesse certa... Minutos depois, um e-mail apareceu na sua tela. Era um rascunho não enviado, da conta de Ricardo para um endereço que ela reconheceu como sendo do filho de Cícero Veríssimo. O e-mail continha exatamente as mentiras que o patriarca tinha repetido, detalhando um plano inexistente para marginalizar os Veríssimo e acusando Beatriz de ser uma espiã corporativa. Na parte inferior, havia uma nota. Pensei que devias saber o tipo de pessoas com quem o teu pai está a lidar. Um amigo preocupado. Beatriz sentiu uma onda de náusea, seguida por uma fria raiva. Era uma traição calculada, cruel. Ricardo tinha tentado destruir tudo o que ela e Omar tinham construído, tudo para recuperar a sua própria posição de poder. Ela imprimiu o e-mail. Com o papel a tremer ligeiramente na sua mão, ela caminhou de volta para a sala de reuniões que agora estava quase vazia, exceto por Omar, que estava sentado com a cabeça nas mãos, um homem derrotado. Ela aproximou-se da mesa e colocou o papel em frente dele. «Leia isto», disse ela, a sua voz baixa, mas carregada de uma fúria contida. Omar levantou a cabeça, os olhos vermelhos de exaustão e frustração. Ele pegou no papel. Enquanto lia, a sua expressão mudou de derrota para confusão, depois para choque, e finalmente para uma raiva negra e profunda. Ele levantou-se lentamente, o seu corpo tenso como um arco. «Ricardo», sussurrou ele, o nome um veneno nos seus lábios. Ele olhou para Beatriz e, pela primeira vez, ela viu nele não apenas respeito ou gratidão, mas algo mais. Ela viu lealdade, viu que ele acreditava nela, incondicionalmente. O véu da dúvida tinha sido rasgado, revelando uma verdade muito mais profunda. «A maior ignorância», disse ela, citando as suas próprias palavras de muitos meses atrás, «não é desconhecer uma língua, é não saber reconhecer a lealdade». Omar olhou para ela,
e nos seus olhos havia uma tempestade de emoções. Raiva pela traição, alívio pela verdade e algo mais, algo quente e intenso que ele tinha tentado suprimir durante meses. Ele não vai se safar com isso, disse Omar, a sua voz um juramento. Ele pegou no telemóvel, os seus dedos a discar um número com uma força que quase partiu o ecrã. Ricardo, venha ao meu escritório, agora. Enquanto esperava, ele olhou para Beatriz, e o silêncio entre eles era carregado de uma nova eletricidade, uma nova intensidade. O mundo dos negócios tinha desaparecido. A traição tinha sido exposta, e o que restava eram apenas os dois deles, no centro da tempestade, e uma verdade que não podia mais ser negada. A espera pela chegada de Ricardo foi um dos períodos mais tensos da vida de Omar. Ele não se sentou. Ficou de pé junto à janela do seu gabinete panorâmico, olhando para as luzes de São Paulo que começavam a acender-se como uma constelação artificial. Beatriz permaneceu em silêncio, sentada num sofá, o seu corpo imóvel, mas a sua mente a correr, a antecipar cada possível reviravolta. A dinâmica entre eles tinha mudado irrevogavelmente. A barreira profissional tinha sido pulverizada pela crise, deixando apenas a crua verdade das suas emoções. Quando Ricardo entrou no gabinete, ele o fez com a sua arrogância habitual, um sorriso de desdém colado no rosto. Omar, que urgência é esta? Estava a meio de um jantar importante. Omar virou-se lentamente. O seu rosto estava calmo, mas os seus olhos eram como gelo. Feche a porta, Ricardo. Ricardo obedeceu, mas com um ar de impaciência. Ele olhou para Beatriz, que continuava sentada, um silêncio observador que claramente o incomodava. Ainda está por aqui? Achei que o seu espetáculo de sabedoria cultural tivesse terminado. O espetáculo dela só começou, Ricardo. O seu, pelo contrário, está prestes a terminar, disse Omar, a sua voz baixa e perigosamente calma. Ele pegou na folha de papel que Beatriz tinha impresso e atirou-a sobre a mesa de vidro. Leia. Ricardo pegou no papel, o seu sorriso a desvanecer-se à medida que os seus olhos corriam pelas linhas do texto. A cor drenou do seu rosto, deixando-o pálido e visivelmente abalado. Ele levantou o olhar, a sua boca a abrir-se e a fechar-se como a de um peixe fora de água. Eu posso explicar. Explique, disse Omar, a dar um passo em frente, a sua presença física a tornar-se avassaladora. Explique o quê? Como você, o meu sócio, o homem em quem eu confiava, tentou destruir o maior negócio da história da nossa empresa por pura inveja? Como você tentou manchar a reputação de uma mulher incomparável, uma mulher que nos salvou a todos com a sua inteligência e integridade? Não foi por inveja, protestou Ricardo, a sua voz um sussurro patético. Era uma questão de princípio. A forma como ele te deixou manipular, estávamos a perder o controlo. O único que perdeu o controlo foi você, retorquiu Omar. Perdeu o controlo da sua ambição, da sua inveja, da sua própria decência. Você não a atacou a ela, Ricardo. Você atacou-me, você traiu-me. Ele fez uma pausa, o seu olhar a varrer o homem que ele considerava um amigo. Não vou processá-lo. A vergonha pública será a punição suficiente. Você está despedido, não por incompetência, mas por falta de honra. Quero que saia deste edifício agora e que nunca mais me dirija a palavra. Ricardo olhou para Beatriz, os seus olhos cheios de um ódio venenoso. Depois olhou para Omar, mas não encontrou qualquer piedade. Derrotado, ele virou as costas e saiu do gabinete, a sua cauda entre as pernas. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não era desconfortável. Era o silêncio de uma batalha vencida, de uma verdade restaurada. Omar virou-se para Beatriz, a sua expressão suavizada por uma onda de gratidão que era quase avassaladora. Se não fosse por você, começou ele, a sua voz embargada. Nós, corrigiu ela levantando-se. Se não fosse por nós. O problema seguinte era Cícero Veríssimo. O acordo estava em risco. Como é que vamos consertar isto? Perguntou Omar, a sua mente de negociador
já a trabalhar a toda a velocidade. Mostro-lhe o e-mail. Processamos Ricardo por difamação. Não, disse Beatriz com firmeza. Isso seria transformar uma questão de honra numa batalha legal. O Sr. Cícero não se sente traído no negócio. Ele se sente traído como homem. Ele sentiu que a sua confiança, que ele começou a construir, foi quebrada. Mostrar-lhe um e-mail não vai restaurar a sua honra. Então, o que fazemos? Perguntou Omar, genuinamente perdido. Você tem de restaurar a sua honra, disse Beatriz. Não como Sheikh Al-Farhad, o bilionário, mas como Omar, o homem cuja avó lhe ensinou o valor da palavra dada. Vá até à fazenda dele, apenas você, sem advogados, sem apresentações. Peça-lhe uma audiência, não para negociar, mas para se explicar. Diga-lhe que houve uma traição dentro da sua própria equipa, uma traição que o envergonha profundamente e que a honra dele foi manchada no processo. Peça-lhe a oportunidade de começar de novo, não como sócios, mas como dois homens que podem aprender a confiar um no outro. Omar olhou para ela admirado. A sua perspectiva era brilhante, cortando através do ruído corporativo até ao coração humano da questão. É uma loucura, disse ele. É o oposto de tudo o que me ensinaram. É o oposto de tudo o que te fez infeliz, retrucou ela suavemente. Na manhã seguinte, Omar seguiu o seu conselho. Ele foi sozinho à fazenda dos Veríssimo. A reunião durou 2 horas. Ninguém sabe exatamente o que foi dito, mas quando Omar saiu, ele e Cícero Veríssimo apertaram as mãos como velhos amigos. O acordo não só foi salvo, como os termos tornaram-se ainda mais favoráveis para os brasileiros, um gesto de boa-fé da parte de Omar. A joint venture foi anunciada uma semana depois com manchetes celebrando a parceria de pontes entre o Brasil e o Médio Oriente. Na noite em que o acordo foi finalizado, a equipa da Al-Farhad Global comemorou. Mas Omar e Beatriz não estavam na festa. Estavam no seu escritório, a janela aberta para a cidade silenciosa. A adrenalina tinha desaparecido, deixando para trás uma quietude íntima e carregada de significado. Eu não teria conseguido isto sem você, disse Omar, quebrando o silêncio. Ele não estava a olhar para a vista, mas para ela. Eu estaria perdido, Beatriz. Literalmente perdido. Nós estaríamos perdidos, corrigiu ela, mas a sua voz era suave. Ele aproximou-se dela, devagar, como se temesse assustá-la. Eu não estou a falar sobre o negócio, disse ele, a sua voz baixa e intensa. Eu estou a falar sobre mim. Antes de a conhecer, o meu mundo era cinzento. Era feito de números, de transações, de pessoas que me queriam pelo que eu tinha. Eu vivia numa bolha de ouro, mas era uma bolha vazia. Você furou a bolha. Você mostrou-me um mundo de cor, de substância, de significado. Ele parou a poucos centímetros dela. Você salvou-me, Beatriz. Não a empresa. A mim. Você ensinou-me o que é a riqueza de caráter. E no processo, eu apaixonei-me por você. A confissão pairou no ar, crua, vulnerável e absolutamente sincera. O coração de Beatriz bateu com uma força que quase a doía. Ela sentia o mesmo, um amor que tinha crescido em segredo, medo e admiração, mas as suas palavras saíram carregadas de cautela. Omar, sussurrou ela, eu também. Eu sinto algo por você, algo profundo, mas tenho medo. Somos de mundos tão diferentes. A sua família, eles nunca aceitarão uma mulher como eu. Não muçulmana, não árabe, uma mulher que trabalha e que fala o que pensa. E o poder? Você é o meu patrão. É um desequilíbrio perigoso. Ele levantou a mão e tocou suavemente no seu rosto, um gesto que fez tremer todo o seu corpo. Eu sei, disse ele. Eu sei dos medos. Mas não vamos deixar que eles nos definam. A minha opinião é a única que importa. E a minha opinião é que você é a mulher mais incrível que já conheci. E o poder? Eu não quero ser o seu patrão. Quero ser o seu parceiro. Em tudo. Ele inclinou-se e beijou-a. Foi um beijo que não era de paixão súbita, mas de reconhecimento.
Um selo sobre uma verdade que ambos tinham sentido durante muito tempo. Era um beijo que dizia: eu vejo você. Eu acredito em você. Eu escolho você. As semanas que se seguiram foram um sonho. Eles navegaram na sua nova relação com uma alegria contagiante, mas os desafios que Beatriz temia não demoraram a surgir. Uma chamada de vídeo com a mãe de Omar revelou a resistência da sua família. As perguntas foram delicadas, mas carregadas de julgamento sobre a origem e a fé de Beatriz. Omar defendeu-a com uma paixão feroz, cortando a conversa quando se tornou desrespeitosa, um ato que solidificou a confiança de Beatriz nele. Do seu lado, Dona Elsa, embora feliz pela feliz da filha, expressava as suas preocupações, baseadas em histórias que ouvia sobre casamentos interculturais e o poder avassalador dos homens como Omar. Filha, apenas tenha cuidado, dizia ela. O coração dele pode ter mudado, mas o mundo dele é o mesmo. Não perca a sua voz nele. 2 meses depois, na noite do seu aniversário, Omar disse-lhe para se vestir elegantemente. Ele levou-a a um lugar que ela pensou que nunca mais veria, o restaurante L'Étoile Filante. Mas desta vez, eles não entraram como clientes. O restaurante estava fechado, apenas para eles. O maître cumprimentou-os com um profundo respeito e guiou-os para uma mesa isolada num canto. Era a mesma mesa onde tudo tinha começado. Uma placa discreta, em português e árabe, tinha sido colocada na parede, atrás dela. Dizia: onde a arrogância encontrou a dignidade. Eles jantaram, conversando, rindo, a sua ligação mais forte do que nunca. No final da refeição, Omar levantou-se. O seu coração batia forte. Ele ajoelhou-se ao lado dela, pegando na sua mão. Beatriz Costa, começou ele, a sua voz embargada de emoção. Nesta mesa, eu cometi o maior erro da minha vida. Eu julguei um livro pela capa, e por fazer isso, quase perdi a história mais bonita que já encontrei. Mas nesta mesa, eu também encontrei a minha redenção. Encontrei a minha consciência. Encontrei você. Ele tirou uma pequena caixa do bolso e abriu-a. Dentro, um anel de diamantes faiscava sob a luz suave do restaurante. Você ensinou-me que o verdadeiro valor não se mede pelo capital, mas pelo caráter. Você não me salvou um negócio. Você salvou a minha alma. Você tornou-me um homem melhor, um ser humano melhor. Eu não consigo imaginar a minha vida sem você, sem a sua força, a sua inteligência, o seu coração. Ele olhou para ela, os seus olhos cheios de amor e de um pedido desesperado. Beatriz, por favor, faça-me a honra de se tornar minha esposa. Deixe-me passar o resto da minha vida a se aprender consigo, a crescer consigo, a amar consigo. Lágrimas de felicidade escorriam pelo rosto de Beatriz. Ela viu o homem ajoelhado à sua frente, não o bilionário arrogante que a insultara, mas o homem vulnerável e transformado que ela tinha ajudado a criar. Ela viu o seu passado, o seu presente e o seu futuro, tudo nele. Sim, disse ela, a sua voz um sussurro cheio de emoção. Sim, Omar, eu casarei com o homem em que se tornou. Ele deslizou o anel no seu dedo, um ajuste perfeito. Os outros funcionários do restaurante que tinham assistido a tudo em silêncio explodiram em aplausos. Naquela mesa onde a humilhação tinha nascido, o amor tinha sido consagrado. O ciclo estava completo. A noite fora mágica, um sonho tecido com a luz das estrelas de São Paulo e o brilho do diamante no dedo de Beatriz. Ao saírem do L'Étoile Filante, a cidade pareceu-lhes um cenário diferente, mais vibrante, mais cheio de promessas. A mão de Omar encontrou a de Beatriz, e os seus dedos entrelaçaram-se num gesto que já era familiar, mas que naquela noite carregava o peso de um futuro inteiro. O silêncio entre eles, não, era vazio, mas sim preenchido por uma alegria serena, a certeza de que tinham encontrado o seu porto após uma tempestade que quase os afogou. No entanto, a realidade, como sempre, aguardava pacientemente pela manhã. A notícia do noivado espalhou-se como fogo em palha seca, primeiro através dos círculos internos da Al-Fahad Global, onde foi recebida com uma mistura de choque e alegria genuína,
e depois, inevitavelmente, chegou aos ouvidos das famílias. A primeira reação veio do lado de Omar. Uma chamada de vídeo foi agendada com a sua mãe e as suas irmãs em Doha. Beatriz sentiu um nó apertar-se no seu estômago enquanto se sentava ao lado de Omar no sofá do seu apartamento, o ecrã a iluminar o rosto preocupado dela. A imagem da mãe de Omar, uma mulher de grande beleza e dignidade, coberta com um hijab elegante, apareceu no ecrã. O seu sorriso inicial desapareceu quando Omar, com um sorriso radiante, anunciou: "Mãe, irmãs, tenho uma notícia. A Beatriz aceitou casar-se comigo." O silêncio foi cortante. As suas irmãs trocaram olhares rápidos e preocupados. Foi a sua mãe quem falou, a sua voz suave, mas firme. "Omar, meu filho, estamos felizes pela tua felicidade. Mas quem é esta mulher? Nós não a conhecemos. É brasileira, não é? Ela não é da nossa fé." "Mãe, ela é a mulher mais incrível que já conheci", disse Omar, a sua voz cheia de uma convicção que não permitia argumentos. "A sua fé, a sua origem, não importa. O que importa é o seu coração, é a sua inteligência, é a sua força. Ela é a minha bússola moral. Se não fosse por ela, eu ainda seria o homem vazio e arrogante que vocês tanto temiam." A sua irmã mais nova, Laila, mais ousada, inclinou-se para a câmara. "Mas, Omar, pense na nossa família. O que as pessoas vão dizer? O futuro chefe da Al Fahad Global a casar com uma estrangeira, uma funcionária? Isso não é feito." Beatriz sentiu a picada da palavra funcionária, mas manteve o rosto impassível. Foi Omar que respondeu, a sua voz a endurecer. "Ela não é uma funcionária. Ela é a diretora de pontes culturais, uma posição que ela criou e que é mais vital para esta empresa do que qualquer outra. E ela será a minha esposa, a vossa futura cunhada. Eu espero que a tratem com o respeito que ela merece, porque se não o fizerem, estarão a desrespeitar a mim e a minha escolha." Ele terminou a chamada pouco depois, deixando um silêncio pesado no ar. "Sinto muito", disse ele, virando-se para Beatriz. "Eles vão entender. Precisam de tempo." Beatriz pegou na mão dele. "Eu sei. E tenho medo, Omar. Mas não da tua família. Tenho medo de nós, de sermos sufocados por estas diferenças." Do seu lado, a conversa com Dona Elsa foi mais terna, mas não menos carregada de preocupação. A sua mãe, ao ver o anel, explodiu em lágrimas de alegria, abraçando-a com uma força que a surpreendeu. Mas depois, sentada à mesa da cozinha com um chá quente entre as mãos, os seus olhos perspicazes analisaram a filha. "Meu amor, ele te faz feliz? De verdade?" perguntou ela. "Sim, mãe. Mais do que eu jamais pensei ser possível", respondeu Beatriz, a sua voz sincera. "E ele te respeita. Ele ouve a sua opinião? Ele valoriza a sua mente, não apenas a sua beleza?" "Sim", confirmou Beatriz sem hesitação. "Ele mudou, mãe. Ele está a tornar-se um homem melhor todos os dias. E eu tenho a honra de testemunhar isso." Dona Elsa suspirou. O seu rosto uma máscara de amor maternal e apreensão. "Então isso é o que importa. Mas nunca se esqueça, minha filha, de quem você é. Não se perca no mundo dele. A sua voz é o seu maior tesouro. Não a deixe abafar, nem por amor, nem por dinheiro." Os meses que se seguiram foram um teste constante à sua resiliência e ao seu amor. O planeamento do casamento tornou-se um campo de batalha simbólico pela fusão das suas duas culturas. Beatriz queria uma cerimônia íntima na praia, no litoral de São Paulo, celebrada por um amigo pastor. Omar queria uma grande celebração, em Doha, com centenas de convidados, de acordo com a tradição da sua família. A solução encontrada após muitas conversas e compromissos foi uma cerimônia dupla. Primeiro, uma celebração íntima no Brasil, seguida de uma grande festa no Catar. Foi durante este processo que Beatriz viu a profundidade da transformação de Omar. Ele não apenas cedeu nos seus planos, ele abraçou ativamente os desejos dela. Ele aprendeu a dançar forró, a apreciar uma feijoada bem feita, a entender a importância da família extensa brasileira.
Por sua vez, Beatriz aprendeu a cozinhar pratos árabes, a entender as complexas regras da hospitalidade do Golfo, a apreciar a poesia que a mãe de Omar tanto amava. O clímax emocional, a verdadeira revelação do homem em que Omar se tinha tornado, aconteceu numa tarde tranquila no seu escritório. Estavam a rever os detalhes finais da pré-cerimônia no Brasil, quando Omar lhe pediu para olhar algo no seu computador. "Quero mostrar-te o meu presente de noivado para ti", disse ele, com um sorriso misterioso. Beatriz pensou que se tratasse de joias ou uma viagem, mas o que ela viu no ecrã deixou-a sem palavras. Era o título de um novo documento oficial da Al-Fahad Global, Política de Respeito Radical e Dignidade Humana. O documento, assinado por Omar como CEO, delineava uma série de novas políticas para a empresa. Proibia qualquer forma de linguagem desrespeitosa, implementava programas de formação cultural obrigatórios para todos os funcionários, desde os executivos de topo até a equipa de limpeza, criava um canal anônimo para denunciar assédio ou discriminação e vinculava os bônus dos gestores diretamente a avaliações de 360 graus sobre como tratavam as suas equipas. No topo do documento havia uma citação. Era dela. As palavras que ela lhe tinha dito naquela primeira noite, depois de ele ter tentado suborná-la com uma gorjeta. A maior ignorância não é desconhecer uma língua, mas não saber tratar as pessoas com dignidade. Lágrimas escorreram pelo rosto de Beatriz. Não eram lágrimas de tristeza, mas de um orgulho e um amor tão avassaladores que a deixaram sem fôlego. Ela olhou para Omar, que a observava com um olhar terno. "Eu não estava a tentar salvar um negócio quando te conheci, Beatriz", disse ele, a sua voz suave. "Eu estava a tentar preencher um vazio. Você não só o preencheu, como me mostrou como construir algo de verdadeiramente valioso no seu lugar. Esta política é a sua, é o seu legado. É a forma como a Al-Fahad Global irá honrar a lição que você me ensinou." Naquele momento, Beatriz soube, sem qualquer sombra de dúvida, que tinha tomado a decisão certa. O homem que ela amava não era apenas um bilionário que tinha mudado de opinião. Era um líder que tinha tido uma revelação e que estava a usar o seu poder para criar um mundo melhor, inspirado por ela. O casamento, 2 meses depois, foi tudo o que eles tinham sonhado. A cerimônia na praia ao pôr do sol foi íntima e cheia, e de emoção, com Dona Elsa a chorar de alegria e os amigos mais próximos de Beatriz a formar um círculo de amor à sua volta. A festa em Doha foi espetacular, um deslumbrante showcase de cultura e hospitalidade árabe. Mas o momento mais marcante para Beatriz foi quando a mãe de Omar se aproximou dela no meio da festa. Com lágrimas nos olhos, ela pegou na mão de Beatriz e disse: "Bem-vinda à família, minha filha. O meu filho nunca esteve tão feliz. Você trouxe luz de volta aos seus olhos." 5 anos após o casamento, a vida deles era uma bela tapeçaria tecida com os fios de 2 culturas. Viviam entre São Paulo e Doha, os seus 2 filhos, um menino e uma menina, crescendo bilíngues, a fluir entre o português e o árabe com a mesma facilidade com que corriam na areia da praia ou nos jardins do palácio da família de Omar. Beatriz tinha ascendido ao cargo de diretora global de relações culturais, a sua influência a estender-se por todas as operações da empresa. Omar tinha transformado a Al-Fahad Global num exemplo de responsabilidade social e corporativa. Uma empresa onde o respeito não era apenas um valor na parede, mas uma prática diária. E todos os anos, no aniversário da noite em que se conheceram, eles faziam uma peregrinação. Voltavam a São Paulo, reservavam o L'Étoile Filante para si mesmos e sentavam-se na mesma mesa. A placa discreta ainda estava lá, um testemunho silencioso da sua jornada, onde a arrogância encontrou a dignidade e o mundo mudou para 2 almas corajosas. Naquela noite, 5 anos depois, eles sentaram-se sob a luz suave do restaurante, os seus filhos a brincar em casa com a avó. A mão de Omar encontrou a de Beatriz por cima da mesa, o anel de noivado a brilhar ao lado da aliança de casamento. "Sabe", disse ele, a sua voz baixa e cheia de emoção, "eu pensava que a minha riqueza era medida em contas bancárias e propriedades, mas esta mesa
Este momento, isto é a minha verdadeira fortuna. Beatriz sorriu, o seu coração transbordando de amor pelo homem à sua frente, o homem que ela tinha ajudado a criar e que, por sua vez, a tinha ajudado a tornar-se a mulher mais forte e feliz que poderia ser. A sua história tornara-se uma lenda dentro e fora da empresa, uma lição poderosa sobre como o valor humano transcende o status profissional e como um único momento de coragem moral pode levar a uma transformação profunda e duradoura. O amor deles não era apenas um conto de fadas, era uma prova viva de que, por vezes, os encontros mais improváveis podem levar aos destinos mais extraordinários.